Ô, Cláudio Rezende, Galo agora pega no domingo o Palmeiras, líder isolado, sobrando no Campeonato Brasileiro, e que ontem, Rezendão, atropelou o Curitiba. E a preparação atleticana? Fala aí, Rezendão. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde aos nossos comentaristas aqui no Rádio Esportes. O Galo ontem assistiu o Palmeiras o restante da rodada, a última do primeiro turno, e o Galo terminou ali em 11º colocado, né? Tá nesta posição no campeonato, no meio de tabela. Agora, teve a sua segunda pior campanha no turno, Thiago, dos últimos 10 anos. O Atlético somou 25 pontos e só não tem tem campanha melhor só que em 2017, quando fez menos pontos ainda. É uma preocupação porque o Atlético agora tem para iniciar o retorno o Palmeiras, um jogo duro lá em São Paulo, sempre muito complicado na casa do Palmeiras, e para esse jogo, é verdade, o Palmeiras perdeu alguns jogadores importantes, o Alexander Barbosa, né, que veio do Botafogo, está suspenso, o lateral Kelvin, e também o Sousa, que fez gol ontem, voltou da Copa do Mundo. É uma reclamação, Thiago, do torcedor atleticano e parte da imprensa com relação aos jogadores do Galo que voltaram da Copa e não jogaram, né? Não foram relacionados para o duelo contra o Bahia. O Palmeiras mesmo ontem, a gente viu a turma em ação, inclusive o Sousa fez gol, o Maurício também, 2, né? E o Galo, os jogadores ainda não ficaram disponíveis. Eles terminou a Copa do Mundo pro Equador no dia 1º de julho e chegou ontem, fez a sua primeira atividade interna. Então o Alan Franco é menos provável ainda que esteja disponível para o técnico Barba Domingues, que chegou a citar, Thiago, que ele estava esperando algum reforço, pelo menos nesse jogo contra o Palmeiras. Temos que aguardar mais um pouco. O Galo ontem deve ter assistido, comissão técnica, diretoria, esse jogo entre Bragantino e Sport em Cristal, Rezendão. Porque daí sai o adversário do Galo, né, Thiago? Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Galo já está classificado esperando esse playoff. Agora a decisão é lá em Bragança Paulista na semana que vem. Inclusive, por conta desse jogo, o Atlético teve seu duelo adiado no Brasileirão, justamente contra o Red Bull Bragantino. Então, no meio da próxima semana, o Galo não joga, vai ter esse jogo adiado, mas vai aguardar o adversário. Vai ser o Bragantino ou vai ser o Sporting Cristal? Para 2 jogos nas datas das semanas dos dias 12 de agosto, fora de casa, o primeiro jogo. O Galo decide em casa na semana do dia 19, aguardando então essa definição aí, Thiago. Podemos ter um duelo brasileiro entre Galo e Bragantino, afinal de contas, o Bragantino joga em casa agora, decidindo a vaga com o Sport Cristal do Peru. Mesmo com os desfalques citados pelo Cláudio, Palmeiras é sempre jogo duríssimo lá em São Paulo, Ale. Não é à toa que é o líder com a distância considerável pro Flamengo, que é o segundo colocado. E esse ponto que o Claudião citou, a gente falou durante a transmissão do empate contra o Bahia, né? Que é uma curiosidade até, né? Uma coisa que a gente tem que investigar, porque o Palmeiras tinha alguns jogadores que estiveram na Copa do Mundo e que jogaram ontem, né? O Maurício, inclusive, fez os 2 gols, mas o Arias estava lá também, o Sousa estava lá também, o Gustavo Gomes estava lá também, com uma minutagem muito maior do que o Minda e o Preciado. E estavam lá à disposição. O Paredes já treinou depois do vice-campeonato, da derrota para a Espanha na prorrogação, o Paredes já está treinando. Então, assim, acho que é muito delicada essa situação. Fato é que quando sai a tabela ali, você tem 2 dos jogos mais difíceis, são Palmeiras e Flamengo fora, né? Então, não tem muito para onde correr. O que a gente espera, né, é que o jogo encaixe. Tem uma coisa do time que é muito bom, mas de repente o jogo encaixa com o que o Atlético está pensando, até pro restante da temporada, de um jogo de muita determinação, de muita marcação, de repente jogar no contra-ataque. Então pode ser que tenha esses encaixes, mas mesmo com os desfalques, como você disse, o Palmeiras é muito forte. O Alexandre Simões, falávamos da matemática do Cruzeiro, que vai ganhando um fôlego em relação à zona do rebaixamento. Pro Atlético são 5 pontos, desses é 4. Então eu diria pra você que diante do empate em casa, né, esse jogo contra o Bahia, eu ainda não engoli. O Atlético tem que buscar no mínimo, ou pelo menos um pontinho lá diante do Palmeiras, né, Ale? O Alexandre Oliveira, o Ale Oliveira falou, é muito Alexandre esse programa, fico louco, e dormindo pouco. O Alexandre Simões, nessa matemática do Galo, pensando G5, 5 pontos, pensando em Z4, também. Galo precisa pontuar lá em São Paulo, viu, Simões? Exato, é a metade da tabela. Lembrando que hoje, né, o Atlético pode perder até 2 posições, né?
com esse jogo Botafogo e Vitória. Se o Vitória empatar, ele ultrapassa o Atlético, e o Corinthians e Remo, se o Corinthians vencer, ele também ultrapassa o Atlético. Então o Atlético hoje é 11º, pode cair para a 13ª colocação, muda a colocação, mas essa pontuação, né, em relação ao G5 e em relação ao Z4 não se altera, mas é fundamental, né, Thiago? É importante. Por mais que a gente veja ali times vivendo situações muito complicadas, e a gente está falando de Internacional, de Santos, de Grêmio, de Vasco, né? Mas é fundamental que o Galo também tenha tranquilidade no Brasileirão para poder encarar as Copas, né? Esse fantasma de proximidade de zona de rebaixamento, principalmente depois do que aconteceu nas 2 últimas temporadas, é sempre um fator muito negativo, principalmente do ponto de vista psicológico. Então que o Atlético consiga uma boa partida lá em São Paulo, que aproveite essas ausências que o Palmeiras terá. Ainda assim, o time do Abel será muito forte, mas de toda forma o Atlético precisa sim pontuar em São Paulo para poder manter essa distância em relação à turma lá de baixo e não perder de vista a turma da parte de cima da tabela. Domingo, o Atlético vai enfrentar o Palmeiras. E aí o Scarpa pode aparecer, já voltou, não voltou. Os gringos, né? Você falava no início sobre a preparação deles. Ele repete, o time que faz o técnico Barba Domingues, iniciando essa preparação pro jogão do Campeonato Brasileiro, hein, Claudio? Há uma possibilidade, Thiago, dele repetir o time. É verdade que ele escalou ali o Tomás Pérez, né? No meio campo ele não tem o Alan Franco, que pode não ter de novo, né? Porque o Alan Franco vem fazendo trabalhos internos, voltou a treinar só ontem. E aí vamos ver como que monta o time o Barba Domingues. O jogador que está garantido, né, para esse jogo entre os relacionados é o Ivan Roman. O zagueiro estava suspenso no último jogo, mas a princípio, né, o Ivan Roman não é titular. Ele foi contra o Vasco na última partida antes da parada. Mas vamos ver como que ele pode montar esse time do Galo. Se quiser colocar mais um zagueiro, tem o Ivan Roman à disposição. É escalar uma montanha, Ale Oliveira, para domingo vencer o Palmeiras lá, onde o Palmeiras regula e muito, né? Não foi derrotado ainda, né? Foi a única equipe invicta como mandante, então evidentemente não é uma tarefa simples, mas não é impossível, né? Principalmente para um time que tem essa característica daqui para frente, principalmente de marcar muito, de correr muito, de vigiar o adversário. Talvez fosse importante ele povoar mais esse meio campo, né? Com a entrada do Cissé, que é um garoto muito promissor, que tem um fôlego enorme, né? E que gosta de marcar, gosta de atacar, é verdade, mas que participa bem do momento defensivo, fortalecer o setor de meio campo para tentar proteger melhor ainda a sua defesa. Mas é um jogo que não é simples, mas tá longe de ser impossível, né, Tiagão? O Atlético não consegue performar fora de casa. Dentro de casa é até um retrospecto bom, por mais que venha com um empate diante do Bahia, né? Mas o Atlético do Barba se dá bem dentro da Arena MRV. Consegue fazer valer o mando de campo. Mas quando sai de Belo Horizonte, realmente o desempenho é muito, muito, muito baixo. E é um jogo bom pra isso, né, Thiago? Você bateu o Palmeiras lá em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Ganha moral. Demais. Moral. Jogo grande, líder do Brasileirão. A gente sabe do tamanho do desafio que é, tá? Do tamanho do desafio que é. Tomara que o Barba consiga armar uma boa estratégia e traga esse resultado no domingo. A opinião, vou deixar por conta de vocês. Só vou botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Trouxe pra vocês com exclusividade há mais de uma semana que o Galo tem débito. Não só com o Scarpa, mas com vários atletas. Sobre o que, Tanaka? Luvas, tá? CLT Imagem está sendo paga, mas as luvas tá atrasado, assim como intermediação de intermediário, empresário e tal. Comissão, né? Comissão dos empresários. Mas as luvas estão atrasadas aí com vários atletas. O Galo tá cumprindo as suas obrigações fora do campo? A diretoria cumpre as suas obrigações? Paga rigorosamente em dia tudo? Tá tudo fechado, tudo certinho com os atletas? Estão pagando tudo rigorosamente em dia, sem dever luvas? Não tá. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Temos valores em aberto com vários atletas em relação a luvas. Aí pense você, dono de uma empresa, devendo seus colaboradores, e aí certo dia, os colaboradores que você deve, você não paga em dia, esses colaboradores chegam aí atrasados no trabalho. 10 minutos, 15 minutos, meia hora atrasado. Com que cara você vai cobrar o seu colaborador que você deve a ele vencimento? Você está devendo salário para ele. Vocês estão entendendo? Então, gente, no Galo,
quando você não anda em dia com os atletas em algumas questões, tá? Algumas questões, como eu disse, luvas, será que isso interfere nessa rigidez, nesse profissionalismo? Aqui pode dar 12 dias de férias. Aqui não precisa ficar à disposição, não. Lá no Palmeiras, tudo pago rigorosamente em dia. No Flamengo, tudo pago rigorosamente em dia. Vocês vão ter 7 dias de férias e você já vai ficar à disposição na rodada do Brasileirão. Aqui é diferente. Então põe essa pulguinha atrás da orelha de você aí. Quando lá em cima não cumpre as obrigações, o exemplo vem de cima. Então eu não sei, eu quero deixar essa pulguinha na orelha atrás de vocês aí, beleza? Um assunto que tem tomado conta do noticiário do Galo sobre os convocados Minda e Preciado não ficaram à disposição. Eu quero mostrar para vocês aqui a comparação agora dos outros clubes, começando por Flamengo. O Flamengo teve 9 convocados. Alexandro foi convocado, esteve à disposição do Flamengo para o jogo contra o Chapecoense. Danilo foi convocado, não esteve à disposição. Léo Pereira foi convocado, esteve à disposição. Lucas Paquetá foi convocado, não esteve à disposição porque machucou na Copa do Mundo. Então esse aí a gente, tem esse detalhe aí. Varela foi convocado, Uruguai, esteve à disposição, jogou, beleza? De La Cruz foi convocado, não esteve à disposição, por quê? Pelo que eu apurei, o De La Cruz não joga em campo sintético. Chapecoense é campo sintético, o De La Cruz só não viajou porque foi campo sintético. Se não fosse campo sintético, o De La Cruz estaria à disposição do Flamengo, então poderia ser mais um. Arrascaeta foi convocado, mas aí esse aqui eu não vou contar porque machucou e tal, então desconsidero o Arrascaeta aqui, esteve à disposição, jogou 28 minutos contra a Chapecoense. Mas aí teve a questão da lesão dele e tal, não conseguiu jogar lá no Uruguai, então desconsidera. Plata, Equador, foi convocado, jogou contra a Chapecoense. Carrascal foi convocado, mas esse aqui não jogou, beleza? Não esteve à disposição. Olha aí, hein, o Flamengo, a maioria convocada, a maioria à disposição. Flamengo, hein, gente? Que tem um elenco absurdo. Palmeiras, Piquerez, convocado, esteve à disposição, titular. Emiliano Martínez, convocado, não esteve à disposição. Esse aqui não esteve à disposição. Gustavo Gomes, convocado, esteve à disposição, titular. Ramon Sousa, convocado, esteve à disposição. Maurício, convocado, meteu 2 gols, titular, jogou, esteve à disposição. Flaco Lopes, gente, Argentina, vice-campeão no mundo, jogou domingo, obviamente não esteve à disposição por motivo óbvio, né, gente? Agora, só pra vocês terem ideia aqui, olha isso aqui, tá? Eu falei aqui do Gomes, falei do Maurício. Gente, o Paraguai foi eliminado no dia 4/7. O Maurício e o Gustavo Gomes foram titulares do Palmeiras. O Equador foi eliminado no dia 30/6. Os 2 jogadores do Galo sequer relacionados foram. Então, gente, a maioria absoluta dos atletas que foram convocados para a Copa do Mundo por times brasileiros, tá? Atuando em clubes brasileiros, a maioria absoluta estiveram à disposição dos seus clubes. A maioria absoluta. Alguns não estiveram por conta de lesão, inclusive até na Copa, ou lesão antes, e tem a questão aí, do Neymar e tal, enfim. Então, tá aqui, o estudo tá feito, a comparação tá feita, os do Galo sequer à disposição, com 12 dias de férias, a maioria dos outros 7 dias de férias, a maioria à disposição, inclusive grande parte titular, fazendo gol, ajudando o seu clube, e os nossos não, beleza? Quer mais uma? Pega a visão aqui, isso aqui me chamou a atenção. Alaminda, 23 anos, 25 jogos que o Barba tá no Galo. O Alaminda tem 19 jogos com a camisa do Galo. Dos 25 do Barba, em 16, o Alaminda jogou com Barba. Nos 16 que o Alaminda jogou com Barba, em 2 jogos, ele jogou 90 minutos. Nos demais, ele entrou aí no segundo tempo ou saiu no decorrer. Isso aqui pra mim é uma loucura, tá? Tem que ser dito
algo a respeito disso. Eu não sei o que acontece com o Alaminda. O Alaminda, quando joga nos 60, 70 minutos... 70 não, né? O Alaminda, quando joga nos 60 minutos, ele tá totalmente afogado, tá? Nunca termina um jogo em 90 minutos, praticamente. Em 16 jogos termina em 90 minutos em 2 jogos. Isso é uma loucura pra mim, né? O Preciado, eu não vou nem perder meu tempo, porque esse aí até hoje não vestiu a camisa do Galo pra mim. Esse aí até hoje não estreou, tá? Vou nem perder meu tempo com o Preciado pra falar sobre isso aqui. Mas tá aí. A comparação foi feita. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês, tá? Tô fazendo tempestade em um copo d'água. O que eu tô fazendo aqui? Tô certo de trazer essa comparação. Tô fazendo tempestade em um copo d'água. Eu trouxe a comparação. Eu fui. Valeu. Tamo junto. É nóis. Fala, massa, passando aqui rapidinho pra pedir vocês aí o like antes de sair do vídeo, tá bom? Pra dar aquela força pro canal e agradecer pela companhia, claro. Muito obrigado a todos. E quero deixar o convite pra quem tá chegando agora, ainda não se inscreveu, não conhece o canal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eterno Galo News. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra você não perder nada aí também. Peça o seu like aí pra dar aquela empurrão, né, pro crescimento do canal. Já pega o embalo aí deixando o seu like, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal e também fiquem à vontade para estar compartilhando esse vídeo com os amigos, deixando a sua opinião. É claro que é muito importante a participação de vocês, tá? A gente olha todos os comentários e a sua participação ajuda demais o canal também a continuar crescendo. Então deixa aí o que você acha sobre tudo que foi falado no vídeo, tá bom? Esse canal, para quem tá chegando agora, traz notícia todos os dias só do Galo, apenas notícia do Galo, então fique à vontade para estar compartilhando, convidando amigos que curtem o Galão, tá bom? Muito obrigado pela preferência, tamo junto, ficaremos atentos às novidades, notícias aí, qualquer coisinha, a gente já volta aqui para atualizar o canal para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, tamo junto, massa, forte abraço, até a próxima, valeu!